Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Falando de Dinheiro. Eu sou Rafael Carneiro e aqui é o canal onde eu falo sobre o dinheiro, onde eu converso sobre o dinheiro, para fazer com que esse assunto seja o mais simples, mais direto e mais realista possível. Meu objetivo é que ao a gente falar, ao conversar sobre o dinheiro, a gente transforme o tema em algo comum, em algo corriqueiro, e que você consiga levar isso para o seu dia a dia. Como eu falei, né, esse é mais um canal que eu tenho para falar sobre dinheiro. Eu tenho também outros locais onde essa conversa ela acontece. Pode ser na newsletter semanal, que vai lá toda segunda-feira, e é também falando de dinheiro. Vou deixar o link na descrição aqui. Ou pode ser por minhas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, Rafa B. Carneiro, Rafa com PH, tudo junto, Rafa B. Carneiro. Eu te convido a se aproximar, a se enturmar nesse bate-papo. E nessa conversa de hoje, vou falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e algumas frases prontas, que é consórcio. Vale a pena, não vale a pena, é bom, é ruim, quais os problemas, os prós, os contras, é o que a gente vai entender um pouquinho aqui hoje. Antes de adentrar no assunto, de aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu vou adiantar que não tem nada aqui de falar é assim, é assado, só faço desse jeito, só faço daquele jeito. Se você está esperando isso, desculpa, sinto muito. Não vou nem falar para você continuar ouvindo o podcast, ouvindo o vídeo, porque não é isso que você vai encontrar aqui. Não é esse o propósito do vídeo, não é esse o propósito do meu trabalho. Aqui você vai encontrar conversas, vai encontrar formas de entender seu dia a dia, vai encontrar meios de entender sua realidade e não de ter uma frase pronta, de seguir a ABC que diz que tem que ser assim e acabou. Mas vamos aos poucos para a gente entender isso. E o consórcio, né, para quem não conhece, é uma criação brasileira. Na década de 60, funcionários do Banco do Brasil, eles com dificuldade, percebendo a dificuldade de acesso ao crédito para o consumidor, eles se juntaram, se reuniram e criaram um fundo que tivesse recursos suficientes para todos. Foi aí que foi plantada a sementinha, a ideia do modelo de crédito que hoje é um dos modelos mais disseminados e mais populares aqui no Brasil, que é a forma como nós enxergamos hoje o consórcio, que é a realidade que a gente tem do consórcio hoje, veio a partir desse modelo de crédito. E é fácil entender, é fácil a lógica do consórcio. Sabe uma vaquinha? É bem parecido com a vaquinha. O consórcio é um grupo de pessoas interessadas em ter algum bem. Essas pessoas sem condição de comprar imediatamente aquele bem, elas se reúnem com valores para que seja coletivizado, né? Para que todo o coletivo seja beneficiado, e aí tem algumas regras, inclusive necessidade de ter algumas regras. As pessoas fazem contribuições por uma parcela pré-definida, geralmente essa parcela é mensal, para que a aquisição desse bem seja feita de forma contínua, seja feita ao longo desse período do consórcio, que o consórcio estiver em vigência. É como se fosse uma vaquinha mensal para que todo mundo, para que se compre um bem por mês, digamos assim. Né? Esse valor, essas questões são distribuídas de acordo com as regras do consórcio, de acordo com o modelo do consórcio. E aí não é somente o consórcio, tipo, o consórcio hoje mais popular é o consórcio de veículo, sem dúvida, mas tem consórcio de carro, consórcio de carro e veículo, de moto, de carro, de apartamento, de imóvel, de terreno, e tem também de serviço, como, por exemplo, um que cresceu ultimamente, é o consórcio para a realização de casamentos. A organização dele é feita por empresas que são chamadas de administradoras, inclusive é bem bom ficar ligado nisso, porque elas são fiscalizadas e autorizadas pelo Banco Central. Então, para evitar golpe, para evitar problema, é importante
ir no Banco Central, ele disponibiliza uma lista para você verificar se aquela administradora daquele consórcio está liberada, está tudo ok, para que você faça o seu consórcio. E aí, ao longo desse processo, é feita a cotização, a divisão dos valores, você paga o valor mensal, você pode ser sorteado ao final, durante o processo de pagamento, ou você pode aguardar o final do prazo do consórcio, você vai ter a carta na mão. Além disso, tem os chamados lances, que são valores pré-estipulados, que a pessoa que dá o lance, ela tem a chance maior de ser contemplada durante o processo. E aí que a gente entra em uma questão importante de prós e contras. Mas antes de entrar nessa questão, falar sobre os custos, porque existe uma ideia de que consórcio não tem custo. Não é uma ideia verdadeira. Consórcio tem sim custo. Não tem juros, como tem no financiamento, mas existem custos e existem taxas a serem pagas, que são pagas no consórcio. Você não está colocando sua parcela de 400, aquela parcela, por exemplo, de 400, vai toda para o seu montante final. Não é isso. Existem taxas, existem custos que devem ser levados em consideração. Não são custos fixos. Esses custos vão variar de consórcio para consórcio, de administradora para administradora. É importante ficar atento e comparar, para ver se vale a pena em relação ao financiamento ou não. Mas alguns prós e contras. Eu falei que a gente não ia falar diretamente se é assim ou se não é assim, se é assado ou se não é assado. É bom a gente entender. O consórcio, ele permite que você tenha um bem sem dar um valor elevado. E é uma forma de parcelar da mesma juros elevados. Melhor para quem já tem um montante elevado, um montante alto, para dar de lance. Por quê? Quando você tem um valor alto para dar de lance, você vai conseguir ter o bem rápido, não vai e a maior, menor, desculpa, pagar um valor do que você pagar. Então você se livra de pagar um valor por causa dos juros, só se tendo um bem rápido. A questão do financiamento é que você consegue ter o bem de imediato. No consórcio, para você ter o bem rápido, você vai depender de sua sorte ou da possibilidade de um montante elevado para dar um lance e receber logo. E aí a gente deve avaliar também a questão do consórcio de imóvel. Por exemplo, se você não tem um valor elevado para dar de lance, você vai depender de sua sorte. Mas enquanto você depende da sorte, você não tem acesso ao imóvel. E aí, ou você vai continuar morando na casa dos pais, ou você vai continuar morando no aluguel que você está, ou você vai continuar morando onde você mora pagando seu financiamento. Você vai ter dois custos. O custo atual que você já tem, mais o do consórcio. Se você mora de aluguel, por exemplo, você vai ter aluguel, parcela do consórcio, até ser contemplado. Aí você vai ter o custo lá do consórcio, do financiamento, da carta, da forma que você adotar. Por isso é importante avaliar o consórcio caso a caso, comparar caso a caso, para ver se vale a pena. Porque, assim, o grande ponto do consórcio é a incerteza. Você não sabe quando você vai ter acesso àquele bem. Quando você tem um valor alto para dar de lance, e esse valor está acima da média de lances contemplados, você elimina o principal, digamos assim, motivo contra do consórcio, que é essa incerteza. Você já consegue ter o bem logo. Mas existem pessoas que usam o consórcio de outra maneira. E aí eu não julgo e acho que não deve ser julgado. Eu acho que é sadio, inclusive. Algumas pessoas usam o consórcio para ter um compromisso. Uma pessoa faz assim, comprou um carro, tem um carro, começa a pagar o consórcio.
ela não quer receber o carro logo. Ela não está com vontade de trocar de carro logo. Ela quer ter um compromisso de que vai juntando dinheiro ao longo do tempo, para daqui a 5 anos, 3 anos, 4 anos, o prazo que for do consórcio, ela vai ter uma carta na mão. E aí ela vai trocar de carro, digamos, sem novas dívidas. Vai dar o carro que ela tem de entrada, a carta do consórcio, que estou pegando um carro novo. E aí começa o novo ciclo. Ah, Rafael, ela está pagando taxas. Tá. É mais vantajoso investir. Você vai ter os juros atuando a seu favor. Mas algumas pessoas não têm esse lado comportamental e disciplinar de todo mês investir. Algumas pessoas precisam daquele boleto. Ah, mas você pode criar um boleto no banco para você pagar todo mês. Pode também. É possível fazer isso. E é mais vantajoso você fazer assim do que você fazer o consórcio. Mas algumas pessoas funcionam somente com a cobrança. Precisam ter aquele consórcio. É uma questão comportamental. Não é fácil mudar. Entendo. Acho que para algumas pessoas funciona assim. Mas você tem que avaliar. Eu posso adaptar isso para um consórcio, para um investimento, para uma conta que ao invés de eu pagar, eu vou receber os juros. Você pode adaptar para você tranquilo. É mais vantajoso que você faça isso. É mais tranquilo que você faça isso. Então, a gente tem que avaliar caso a caso. A gente tem que ponderar caso a caso, porque não é algo pronto. É algo que vai sendo visto de pessoa para pessoa, de realidade para realidade. A questão é você entender o que aquele produto pode te oferecer de bom e o que aquele produto te oferece de não tão bom assim. Espero que com esse episódio de hoje vocês possam ter tido esse entendimento do consórcio, possam ter tido essa noção do que o consórcio te oferece de bom, o que o consórcio te oferece de ruim. E se ficou alguma dúvida, se quer tirar alguma dúvida, quer ponderar, quer debater, conversar comigo, manda uma mensagem lá pelas minhas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, Rafa B. Carneiro, que a gente bate um papo. Tranquilo? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui e até semana que vem com mais um Falando de Dinheiro.